né? E quero mais uma vez deixar claro que você pode perguntar, interagir. É muito bom, porque assim nós iremos falar de coisas que de fato são pertinentes, relevantes para seu dia a dia, para a sua vida ministerial. Mas eu quero embasar mais uma vez aquilo que está sendo ministrado. Eu considero importante você ter base bíblica para saber, aprender, meditar e até mesmo transmitir, e ministrar e ensinar a vida das pessoas que Deus tem colocado na sua frente, ok? Então, nós vamos por esse caminho, eu vou propor aqui, mas em qualquer momento dessa explicação, dessa ministração, você pode levantar sua mão e falar assim: pastor, eu tenho uma dúvida em relação à questão da imposição de mãos, eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso. Eu estou aberto a nós buscarmos assim um esclarecimento diante desse tema, tá bom? Já disse isso na semana passada, não julgo ter todo o conhecimento, conheço algumas coisas, mas obviamente não conheço todas. Talvez a minha resposta não seja completa, satisfatória, plena, mas eu vou buscar no Senhor e por meio da revelação da palavra de Deus, vou buscar o esclarecimento que você precisa para esse tema, ok? Então, se você tiver alguma pergunta, desde já, se você quiser, pode levantar sua mão, a gente vai procurar responder. Caso você não tenha, eu vou propor aqui de nós meditarmos um pouquinho mais a fundo nesse tema da imposição de mãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então fique bem à vontade. Você está num treinamento avançado de líderes, você está sendo treinado para poder viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o objetivo do nosso Tadel. Ele serve para que você possa aprender a servir melhor ao Senhor, e você possa ser capacitado em toda a verdade bíblica, para que no nome de Jesus muitos frutos o Senhor possa levantar por meio daquilo que Ele lhe concedeu, que é o ministério. Ele te chamou para viver isso. Amém? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, é importante nós mencionarmos mais uma vez, e esse tema é um tema muito relevante, muito importante na Bíblia, e ele é colocado dentro daquilo que é chamada a doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 6, livro aos Hebreus, o autor de Hebreus no capítulo 6, versos 1 e 2, ele fala a respeito desse tema que nós estamos ministrando. Ele não fala apenas desse, mas ele fala de ao todo 6 temas que são assim chamados de a doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2 diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando novamente o quê? A base. Qual é a base? A base é a base do arrependimento de obras mortas, esse é um tema. Da fé em Deus, esse é um segundo tema. O ensino de batismos, esse é um terceiro tema. Estou lendo Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, tá? A imposição de mãos, esse é um quarto tema. A ressurreição de mortos, esse é um quinto tema. E do juízo eterno, esse é um sexto tema. Então, esses temas aqui são compreendidos como sendo temas que compõem a doutrina base da fé cristã. E é interessante você perceber que dentro da doutrina base da fé cristã está esse tema, que é o tema da imposição de mãos. Ok? Então nós estamos falando de algo que é básico. Quando o autor de Hebreus fala para nós não lançarmos novo fundamento, ele está deixando claro o que é o fundamento. Isso aqui é o fundamento. É mais ou menos assim, ó, isso aqui é o leitinho. Isso aqui é o beabá, é o básico, é o elementar. São os princípios rudimentares da fé cristã. Ok? Ele não está dizendo que a gente não é para falar sobre isso. Ele está só dizendo que, olha, a gente precisa mirar aquilo que ainda é maior, tem coisa ainda mais profunda. Mas, obviamente, a gente tem que tratar a respeito desse tema. E nós estamos tratando já, essa é a terceira vez, a terceira sessão, terceira ministração sobre esse tema de imposição de mãos. Nós já falamos sobre isso, mas é importante para você se sintonizar, para você ficar atualizado em relação a essa ministração, que esse tema, ele está dentro de um contexto, ele é inaugurado na palavra de Deus de forma assim mais enfática. Na verdade, você encontra esse tema da imposição de mãos até mesmo antes desses registros bíblicos, em alguns outros, e também depois, mas ele é de forma mais assim clara, colocado dentro do contexto da lei, e ele é colocado dentro do contexto do ofício sacerdotal. Então, dentro do trabalho, do ofício do sacerdote, tem o tema da imposição de mãos.
E esse tema da imposição de mãos, ele é visto de forma assim mais clara, nós já falamos isso nas nossas ministrações passadas, mas você consegue perceber isso no momento que o sacerdote era trazido para a presença do sacerdote aqueles animais que envolviam aquele ritual de identificação. Era assim que era tratado esse tema. E nesse ritual de identificação dos pecados, eram trazidos dois animais. Existia um bode, que era o bode chamado bode emissário, que era liberado depois para o deserto, e existia o bode, que era o bode expiatório, que era aquele que envolvia o sacrifício, envolvia o holocausto. Então através da imposição de mãos, ele era jogado ao deserto, e o outro era morto e sacrificado diante do altar do Senhor. Essa obra era feita pelo sacerdote. Então o sacerdote colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal, e a partir desse momento, então, ele era imolado, ele era sacrificado. O que estava em jogo ali? Isso era um ato de identificação. Qual era o ato de identificação? Então aquele animal se identificava com o pecado do pecador. E sobre ele, então, era manifestado o sacrifício, com qual base, com qual ênfase, com qual propósito, para que aquilo que aconteceria com o animal pudesse garantir o perdão de pecados. Ou seja, o sacrifício, a morte daquele animal, garantiria, então, o perdão de pecados. Ok? Então era esse o tema, e se manifestava por meio desse ato do sacerdote. Então a gente percebe com isso que não era um ritual, se alguém puder avisar os nossos queridos filhotes lá em cima, eles estão com a luzinha laser apontando aqui na minha direção, se puder não apontar vai ficar ótimo. Isso. Acho que eles perceberam isso. Legal. Então, aleluia. Então é importante você entender que isso não era meramente um ritual em si, não era algo de pouco valor, de pouca relevância, pouca importância, mas o tema da imposição de mãos, ele é um tema da lei, e era um tema que tinha outros significados. O tema da imposição de mãos, ele era ministrado, ele era feito em várias outras situações, não apenas nessa. Nós conseguimos, assim, para poder entender melhor, nós conseguimos perceber que existem pelo menos 5 propósitos pelo qual se impõe as mãos. 5 momentos que nós vemos na Bíblia a imposição de mãos. Ok? Então nós vemos um momento, e com isso acho que vai ficar mais claro para a mente de todos aquilo que nós já temos falado ao longo dessas últimas 2 semanas, mas um dos propósitos da imposição de mãos é o propósito de comunicar, de transmitir uma bênção. Vou usar uma expressão que ela precisa ser compreendida, eu vou mencionar e vou explicar ela, que é impartir uma bênção. Essa palavra impartir é uma palavra que você não consegue rapidamente achar um significado na língua portuguesa. Ela é um neologismo, ou seja, ela é uma palavra de significado novo, ou de ressignificado para uma palavra antiga. Se nós pudéssemos traduzir, mas ainda assim não é uma tradução tão forte, seria como compartilhar algo. Mas impartir, uma palavra nova do português, que na maioria dos dicionários você não encontra, ela vem de uma ideia que tem em inglês, com a palavra impartation, ou também em espanhol, com a palavra impartición, que vai dar origem à nossa ideia de repartir, de compartilhar. E alguns, já na nossa atualidade, colocam essa palavra mais de acordo com aquilo que é compreendido em outras línguas, porque é uma palavra nova, com um significado novo, que é a palavra impartir, em português. Se você for procurar, talvez você não vai encontrar. Você vai colocar e o Google vai falar para você, você quis dizer tal coisa? O Google não sabe dessa palavra impartir ainda. Mas ela é uma palavra sim, ela é uma palavra utilizada, e o que ela denota? Denota que você está transferindo algo para alguém, você está transmitindo algo para alguém, você está comunicando algo para alguém. Quando você então impõe as mãos, um dos propósitos da imposição de mãos é repartir, é compartilhar, é transmitir, é transferir, ok? Esse propósito da imposição de mãos, da transferência de uma bênção sobre a pessoa, nós podemos ver algumas passagens bíblicas para poder nos ajudar em relação a isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 48, no verso 14, nós temos um caso específico aqui, dentre outros, em que está se impartindo uma bênção.
Então, Gênesis 48:14 diz assim, ó, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Qual era o contexto? O contexto é o seguinte, nesse momento aqui, Israel, na verdade é o Jacó teve uma experiência com Deus, mudou o nome dele, né? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Israel agora está abençoando, um pouquinho antes, a José, e está abençoando agora os filhos de José, que no caso aqui são esses Efraim e Manassés aqui mencionados. Qual o contexto? Essa imposição de mãos era para transmitir bênção. Essa transmissão de bênção, ela envolvia então uma declaração de fé, uma declaração profética. Era comum se fazer isso. Você vai encontrar essa experiência em vários homens, os patriarcas faziam isso. Abraão fez isso para Isaac, Isaac fez isso para Jacó. Talvez o tema ali, né, já dá uma outra mensagem, né? Porque a maneira como Isaac fez para Jacó, ele fez ainda sem saber que Jacó era Jacó. E mesmo assim valeu. Porque ele, ao impor as suas mãos e abençoar Jacó, a bênção já estava sobre a vida do filho, porque ela já foi entregue, ela já foi repartida, ela já foi liberada. Você vê o poder da imposição de mãos e que não deve ser feito de forma precipitada. Então ali, sem entendimento cego, o Isaac fez isso. Jacó conseguiu arrancar essa bênção juntamente com a sua mãe, né? A mãe foi utilizada, né? Era para estar ali Esaú foi um pouco retardatário nessa história, chegou um pouco atrasado nesse negócio. Quando chegou, recebe também uma bênção, mas a bênção não era do mesmo nível, da mesma intensidade daquela que Jacó recebeu. Depois Jacó vai ter uma experiência com Deus, Deus vai mudar a vida de Jacó, Jacó vai ser pego por Deus, Deus vai tratar a vida de Jacó, vai mudar o nome dele, mudar a identidade dele, mudar o destino da vida dele. Nós sabemos dessa história, mas eu estou aqui para mencionar para você de que esse tema da imposição de mãos, nós vemos isso nos patriarcas, nós vemos isso nos profetas, nós vemos isso diante do contexto dos reis, dentro do contexto sacerdotal, nós vemos esse momento em que se impõe as mãos para transmitir, para impartir uma bênção, uma declaração de bênção sobre a vida de alguém. Nós vemos isso em Jesus também, se você quiser dar uma olhadinha rápida, você pode. Jesus faz isso com as crianças, por exemplo, Mateus 19, verso 13 a 15. Mateus 19, de 13 a 15, diz assim, ó: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. E aí segue todo aquele texto que você já sabe, de Jesus mencionar que dos tais é o reino dos céus, mas antes tem o tema que por vezes a gente não lê, ou lê mas não entende, ou não presta atenção, de que ali o contexto era para Jesus impor as suas mãos e os abençoar. E os discípulos acharam que não deveria ser feito isso, porque eles iriam incomodar o mestre, iriam incomodar a Jesus. Mas Jesus falou: deixai os pequeninos vir a mim, não os embaraçais, porque dos tais é o reino dos céus. Essa parte a gente grava bem. A parte que a gente não costuma olhar com atenção é o tema da imposição de mãos aqui de Jesus para abençoar as crianças. Sim, dona Maria. Essa aqui, a de José. Dentro do contexto bíblico tem. A destra é algo... Sim. Sim, tem. A questão das mãos em si serve para abençoar, obviamente, mas a Bíblia se encarrega de mencionar a questão da mão direita, né? A ideia da destra é uma ideia de destaque. Era comum que a destra, a mão direita, é aquele que você de fato quer legitimar, quer abençoar, quer declarar, né? Então, a lógica ali de quando você abençoa dois e coloca a mão direita sobre uma, a mão esquerda, isso do contexto da compreensão bíblica, principalmente do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento não tem essa lógica de mão direita, mão esquerda, fala de imposição de mãos. Mas dentro do contexto da Antiga Aliança, era um símbolo, mas era um símbolo de uma realidade que se transmitia em termos de bênção maior, em termos de herança maior, em termos de declaração profética que tem uma intensidade maior. Então essa é a lógica desse contexto aí de pai tira, bota, não, esse eu quero, esse eu não quero, esse aqui deve ser mais abençoado que o outro. Essa é a lógica. Exato.
Exato, a mesma lógica do que aconteceu. Aí a Bíblia se encarrega e fala, e esse era o primogênito, mas sobre ele veio a mão esquerda, né? Legal. Mas alguém levantou a mão esquerda? Não. Levantasse a direita, eu ia perguntar se você gostaria de falar, mas como levantou a esquerda, não pode. Tô brincando, irmão. Pode levantar as duas mãos se quiser até. Tá bom? Obrigado pela colaboração, irmã. Outro foco, outro propósito da imposição de mãos. Então, que fique claro, né? Existe um tema bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E um dos propósitos da imposição de mãos é você transmitir, liberar, declarar, impartir, ou seja, repartir, compartilhar algo que você tem sobre a vida de alguém, liberando uma bênção específica sobre aquele que é o alvo dessa oração, ok? O segundo propósito dessa imposição de mãos é um que nós já falamos, mas só para deixar bem claro isso, é quando nós vamos ministrar cura divina, quando nós vamos ministrar cura física sobre a vida de alguém. Então, com isso eu não estou dizendo que Deus está obrigado e sempre cura pessoas pelo único caminho da imposição de mãos. Obviamente Deus é soberano e pode curar pessoas das mais diferentes maneiras e formas, mas eu estou dizendo que é comum nós acharmos na Bíblia referências que o Senhor cura através da imposição de mãos. Tem pessoas que são curadas sem imposição de mãos, apenas uma declaração. Existem casos assim, mas nós encontramos esse elemento. E quando nós estamos falando da imposição de mãos, existe um espaço da imposição de mãos que é para cura física. Nós temos muitas passagens, não vou ler todas, vou ler apenas uma aqui como referência. Vou ler duas, na verdade, para poder uma falar de nós como discípulos e outra de Jesus. Então, Marcos 16, nós já falamos sobre isso, mas só para trazer foco novamente. Marcos 16, 17, fala dos sinais que acompanham aqueles que creem. E diz assim, Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E agora vem a questão da imposição de mãos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que acontece ali? Eles ficarão curados. Então há uma promessa aqui, liberada sobre os discípulos de Jesus, e que se manifestou no livro de Atos dos Apóstolos em várias ocasiões, que a cura física acontecia por meio da imposição de mãos. Nós vemos isso, por exemplo, dentre tantos registros que a gente poderia falar, nós vemos um registro de Jesus, só para poder embasar, Lucas capítulo 13, uma mulher que padecia de uma enfermidade, um espírito sobre a vida dela de enfermidade, e Lucas 13, a partir do versículo 10, Jesus vai impor as mãos sobre ela, ela padecia já há 18 anos, diz assim, em Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa. Olha o detalhe aqui, tá? Essa mulher estava endemoniada, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Toda enfermidade envolve um demônio, pastor? Não. Agora, existem enfermidades que envolvem uma atuação demoníaca? Sim. Toda enfermidade é igual a uma possessão demoníaca? Não. Obviamente não, senão todos nós aqui seríamos endemoniados. Se alguém estiver gripado aqui, se estiver resfriado, já está endemoniado. Obviamente, se a gente entender que isso é uma enfermidade, qualquer enfermidade que nós tivéssemos, nós bastaria fazer um processo de libertação e, obviamente, estaríamos libertos dessa enfermidade. Agora, existem enfermidades que estão instaladas na vida de pessoas que têm uma fonte, uma origem demoníaca? Sim, a base bíblica está aqui. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era demoníaca, ok? Diz ali, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Detalhe, olha só, aqui está falando de um espírito. Não fala o nome de uma linguagem de umbanda aqui. Não está falando de uma linguagem de quimbanda, umbanda, candomblé. Não está dizendo assim, e a pombagira, o Zé Pilintra, o Zé... Não está falando nome. Aqui está dizendo que é um espírito que tem uma atuação. Isso é importante. A gente entende como brasileiro, conhecendo o sincretismo religioso brasileiro, que, claro, esses demônios que nós conhecemos nomes, que são interpretados na Umbanda como guias espirituais, santos e guias para o bem, que na verdade nós sabemos que é um grande engano e que amarra a vida de pessoas, sim, eles têm um nome e têm uma atuação específica, nós sabemos. A gente fala pombagira, já sabe qual é a área que atua, é a área da sensualidade, a área da sexualidade. Se eu falar assim, Zé Pilintra, você já deduz
pela própria imagem em si, que você vai ter uma pessoa com uma forte tendência a ser cachaceiro, manguaça. O cara vai ser alguém que vai ser alcoólatra ou ligado a vícios. E assim por diante. Ok? Tem pessoas que são infantilizadas, que tem um herê sobre eles, e assim vai. E assim a realidade é enorme. E faltaria espaço para a gente poder falar sobre todos. Mas saber sobre isso basta? Não. Aqui a Bíblia não está falando o nome de um demônio de alguma religião afrodescendente. Aqui a Bíblia está dizendo que existia um demônio que sua atuação era em causar uma enfermidade. E a enfermidade sobre a vida dessa mulher fazia com que há 18 anos ela estava enferma. E ela andava encurvada. Ela andava assim, ó. Ela andava encurvada, como um corcunda, assim. Essa era a realidade da vida dessa mulher. Sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, está dando a entender que ela tentou fazer tudo possível, da ciência da época, do conhecimento das pessoas, massagens, terapias, tudo, remédios, nada deu certo. Por que não deu certo? Porque não era físico o problema. Por que não deu certo? Porque não era um remédio que tiraria o problema. Você não consegue tirar demônio com remédio. Ok? Isso é uma lógica. Né? E o inverso também vale. Então, aqui diz assim, ó, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. É a declaração de Jesus, tá? Agora vem o detalhe do 13. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Então, olha que coisa sobrenatural. É uma cura, pastor? É uma cura / libertação. Tá? É uma cura física, óbvio. Mas aqui nesse caso é / libertação. Esse é o tema dessa noite? Não. Só estou entrando porque você é um ministro de Deus, um obreiro. E a gente também vai entrar nesse tema da batalha espiritual. Vamos entrar nesse tema de ministração, de libertação. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas só abrindo um parêntese aqui, para que a gente possa falar no futuro sobre esse tema aqui. O que Jesus fez aqui nesse caso? A imposição das mãos dele garantiu o que para a vida dessa mulher? Uma cura. Nesse caso aqui, uma cura física, ok? Tem inúmeros registros. A gente ficaria aqui falando muito tempo. Tem muita base bíblica da imposição de mãos para a cura física acontecer. Qual que é o primeiro mesmo que eu falei para você? Você ainda lembra? E a imposição de mãos, ela tem 5 propósitos. O primeiro propósito, claro que você sabe, 2 minutos atrás a gente estava falando sobre ele, né? Então, vocês estão com muita vontade de falar, só que estão envergonhados, eu sei disso. Então, o primeiro propósito... impartir uma bênção, isso mesmo. Impartir bênção. O segundo propósito, agora faz 30 segundos atrás, claro que você vai acertar, obviamente, né? A não ser que a vergonha não permita. Mas o segundo propósito é impor as mãos para ministrar o quê? Cura física. Cura física. Ok? Isso acontece aqui toda hora. Pela graça e glória de Deus acontece direto. Sim, Márcia, por favor. Bom, apenas para ficar registrado no vídeo, né? A Márcia está perguntando se uma pessoa qualquer, de outra religião, que não crê em Jesus, pede uma oração, a gente impõe as nossas mãos. Pode isso? Vale? A gente tem autoridade sobre a vida da pessoa, mesmo que ela não crê em Jesus? Uma pergunta importante, uma pergunta interessante. A gente está acostumado a vivenciar esse contexto dentro das nossas células, né? Dentro do culto, com pessoas que mesmo que não estão ainda vivendo aquilo que a gente está vivendo, estão próximas de viver, né? Estão ali abertas ao Evangelho. Eu digo para você que sim, é válido, é importante, é necessário. Por quê? Porque muitas das vezes, Márcia, essa abertura que a pessoa dá para você orar, através do poder do nome de Jesus, mesmo que ela ainda não tenha uma aliança com Deus, mesmo que ela ainda não tenha confessado Jesus na vida dela, é tudo que Deus precisa para poder provar que Ele é Deus. E Ele vai se utilizar da autoridade que Ele lhe concedeu, como uma serva dEle, como uma obreira do Senhor, como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, para você impor as suas mãos e declarar cura. E você tem um respaldo, porque assim, Deus tem uma atração para o perdido. Deus é apaixonado, fascinado, louco, desesperado por salvar vidas. É tudo o que Ele quer fazer. Ele enviou Jesus para isso. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Então Deus tem uma simpatia assim, larga por aqueles que não o conhecem ainda. Então, quando alguém que não o conhece ainda se abre para poder ser ministrado por cura física, através de um crente, com imposição de mãos, sem saber, ele está se abrindo para poder ser salvo.
Porque Jesus vai curar em nome de Jesus, isso vai acontecer, e o coração vai ser aberto para poder dizer, meu Deus, não é que acontece mesmo? Não é que é real? Não é que funciona? Meu Deus do céu, o que é isso? Ok? Claro, a gente poderia falar sobre muito mais, tem pessoas que vão interpretar errado, tem pessoas como o mágico Simão que vão falar, eu quero também esse poder, porque isso dá dinheiro, isso dá fama, eu quero isso, e vai ser repreendido. Tem uma passagem bíblica de um cara que era mágico e viu os discípulos impondo as mãos e milagre acontecendo, e ele também quer esse negócio, quanto que eu pago para ter isso, como é que eu me transfere esse trem, né? Ele tem motivações erradas, obviamente, é um outro tema, mas que o Senhor quer salvar vidas, isso não há a menor dúvida. E quando a gente fala salvação, logo a gente pensa em eternidade com Deus, mas a palavra salvação, ela deriva de uma palavra chamada sozo, e a palavra sozo, ela toca a eternidade, mas também toca a vida atual. A palavra sozo, ela está dentro da mesma palavra, está falando de salvação eterna, está falando de cura divina, está falando de libertação, está falando de restauração, tudo isso é sozo. Então são palavras muito mais fortes do que aquilo que é a tradução. Por exemplo, se eu falar para você, shalom, nós traduzimos como paz. Mas se você perguntar para o judeu o que significa shalom, ele vai fazer uma conferência em cima da palavra shalom. Uma conferência de 15 horas de ministração sem parar, em cima da palavra shalom. Só para você entender. Só que nós traduzimos como paz. Shalom Adonai, paz, Senhor. E para nós está simplificado isso. Mas é muito mais profundo. São palavras que quando você traduz, se for traduzir literalmente, vira um livro do lado. Pega a palavra, traduz, vira um livro. Essa palavra sozo é uma delas. Ok? Não sei se deu para captar a ideia. Vocês têm liberdade de perguntar, assim como a Márcia, assim como a irmã Maria Falcão também fez, tá? Fiquem à vontade. Seguindo aqui, se você quiser, levante sua mão, direita ou esquerda, ou as duas, se quiser, e pode fazer a pergunta. Terceiro propósito, terceiro propósito da imposição de mãos. Primeiro, qual que era mesmo? Impartir bênção. Segundo, qual que era mesmo? Ministrar cura física, ok? Terceiro propósito da imposição de mãos. Terceiro é ministrar o batismo no Espírito Santo. Ministrar o batismo no Espírito Santo. Tá? Vamos a alguns textos para você poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Atos dos Apóstolos, o livro dos registros daquilo que os apóstolos fizeram, né? Atos, as ações dos apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 14. Veja só, que legal, que interessante. É o texto de Pedro e João em Samaria. Atos capítulo 8, a partir do verso 14. Diz assim, ó: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato da imposição de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, que eu acabei de falar diante da pergunta da Márcia, né? Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Até aqui tá bom, só para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Então veja só, Samaria recebeu Jesus, ok? Samaria, desde aquele processo da mulher samaritana, já começou a experiência com Deus lá. Aquela mulher samaritana foi revolucionária, a primeira missionária da história, né? Ela fez o curso teológico mais rápido de todos, ela foi levantada ao ministério de forma sobrenatural, ela viu Jesus, teve uma experiência com Jesus, saiu, avisou os samaritanos, Samaria foi para conhecer Jesus. Isso vai ter uma série de repercussões. Agora está aqui esse contexto. E agora diz ali a palavra que eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o contexto do batismo cristão. Estavam batizados, beleza. Só que eles não haviam recebido o Espírito Santo. Como assim, pastor? Não haviam recebido o Espírito Santo. É importante embasar aqui. Eles não tinham recebido o quê? Eles não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Não entenda mal aqui. Por mais que a frase está lá assim, ó, e não havia ainda recebido o Espírito Santo, é importante entender que ninguém confessa Jesus se não for por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o pecado, a justiça, o juízo, nos aponta a Jesus. É Ele que trabalha na nossa vida para que a gente possa confessar Cristo.
Não há como ser cristão sem o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo é outra realidade. Ter o Espírito Santo é garantia de salvação. Ser batizado no Espírito Santo é garantia de ser um obreiro aprovado, de ser um obreiro que vai dar muitos frutos para o Senhor. Ter o Espírito Santo é sinônimo de que você é dele, aleluia. Ter o Espírito Santo é sinônimo de que ele está na sua vida. Agora, ser batizado no Espírito Santo não é só ele estar em mim, é eu estar nele. Não é eu tê-lo, mas ele me ter. Ele pode fazer na minha vida aquilo que ele deseja, de acordo com a sua vontade. Isso envolve ministério, é uma capacitação sobrenatural para que a gente possa desempenhar o chamado que Deus nos deu. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Então aqui o tema é batismo no Espírito Santo. E o que acontece para que eles pudessem ser batizados no Espírito Santo? Diz a Bíblia ali, no versículo de número 17. Então lhes impunham as mãos. E o que aconteceu? E receberam esses então o Espírito Santo. No capítulo 9, 17 também tem. Olha lá, junto comigo. Atos 9, 17. Olha que legal. Essa história você conhece, né? A história de Saulo, nosso grande apóstolo Paulo. Veja lá. Então Ananias, estou no 9, 17, tá? Atos. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Duas coisas aconteceram aqui com Saulo. Uma, pela imposição das mãos de Ananias, a vista dele foi restaurada, a visão voltou. E pela imposição das mãos de Ananias, o grande Saulo, que vai escrever metade da Bíblia, ou melhor, uma boa parte do Novo Testamento, esse grande homem de Deus, vai receber o batismo do Espírito Santo através da vida de um homem chamado Ananias, pela imposição das mãos dele. Interessante, né? 3, sim, pode perguntar, seu Tarcísio. Se souber responder, vamos lá. O senhor pergunta em relação a essa pessoa que está se submetendo à oração. Se existe alguma regra para que ela possa receber o batismo no Espírito Santo. Ok. Estou só recapitulando, não só para... Uma, eu ganho tempo para pensar enquanto eu faço isso, e outra porque o vídeo consegue captar a sua pergunta, seu Tarcísio. Então, o seu Tarcísio está perguntando aqui em relação assim, existe alguma ordem cronológica? Existe alguma coisa que vem antes de outra para que aconteça o batismo do Espírito Santo? Por exemplo, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem ser crente? Por exemplo, você pode receber o batismo do Espírito Santo nas águas? Por exemplo, você pode receber o batismo do Espírito Santo depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente? Basicamente é isso que o senhor está perguntando, senhor Tarcísio? Seria mais ou menos isso? Legal. Então, o tempo aqui não tem, mas tem alguns requisitos óbvios. O batismo no Espírito Santo, nós podemos entender aqui que a palavra batismo, e aqui a gente já está dando uma outra ministração, que não é da imposição de mãos, mas é assim sobre batismo. Lembra lá em Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, tem lá o tema do ensino dos batismos. Ensino de batismo. Quais são os batismos na Bíblia? Tem batismo nas águas, tem o batismo de João, né? Tem o batismo de João, que não é o nosso caso, era transitório, era de passagem, era um de arrependimento com vistas à chegada de Jesus. Mas vamos agora analisar a nossa realidade. Tem o batismo nas águas, tem o batismo em Cristo, tem o batismo no Espírito, tem o batismo com fogo. Pelo menos 4 a gente consegue ver aí, né? Então, pela lógica cronológica, funciona assim. Funciona assim. Pela lógica cronológica, tá? Deus pode dar uma invertida nesse negócio, mas funciona assim. Wesley, aqui é um exemplo para poder explicar essa realidade. Então, o Wesley, ele vai começar a sua vida com Deus quando? Quando ele entrega a vida para Cristo, certo? Quando que a gente começa a nossa trajetória, nossa aliança com Deus, quando que a gente entra na salvação, quando que a gente entra nessa realidade de viver com o Senhor? No dia que a gente entrega a vida para Cristo, a gente reconhece Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, ok? Esse dia, o que aconteceu ali? Biblicamente, nesse exato momento, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu fui batizado. Ah, pastor, eu não sabia.
O batismo, não fui não, pastor, não tinha nem água, nem fogo, nem vento. Não tinha coração, mas no Capitão Planeta não estava lá também não. Que tipo de coisa é essa aí? Desse tal de batismo? É aquilo que a Bíblia fala de ser batizado no corpo. É o batismo no corpo, é o batismo em Cristo. Que corpo? O corpo de Cristo. E Cristo, aquele que salvou a nossa vida. Que batismo é esse? Batismo é imersão. Batismo, na verdade, vem da palavra original, bapto, ou baptizo, que significa imergir, é imergir numa nova realidade. Qual é a realidade que eu sou imergido na medida que eu entrego uma vida para Cristo? Eu fui imergido no reino, certo? Eu faço parte da igreja universal, da igreja mundial, da igreja de Jesus no planeta Terra, entendeu? Não na universal do reino de Deus, nem na mundial do poder de Deus, mas eu faço parte, naquele exato momento, mesmo não fazendo parte automaticamente de uma igreja local, qualquer que seja, eu passo a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Não dos últimos dias, mas da igreja de Jesus Cristo. E por sinal, essa última que eu falei, nem igreja de Jesus é. Tá? Só para deixar claro, uma seita que se utiliza o nome de Jesus, mas na verdade está lá para poder colocar os Mormon, o livro de Mormon, por um demônio chamado Moroni, que deu uma revelação para um cara chamado Joseph Smith, numa montanha, enquanto ele babava alucinado, endemoniado, e fez um livro e virou o livro de Mormon. Mas isso também é outra história. Então, quando eu entrego a vida para Cristo, eu sou batizado em Cristo. É o batismo no corpo, é a mesma lógica. Tá? Todos aqui já entregaram a vida para Jesus, certo? Então todos nós já fomos batizados num batismo. Nós fomos batizados no corpo. Todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Visível, universal, real, no mundo, está aqui. Nós somos parte dessa realidade. Ok? Aí, processo natural. Alguém vai me falar assim, olha, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa caminhar, você precisa ser cuidado, você precisa ser pastoreado, precisa ser direcionado, você precisa ir para a igreja local. Aí na igreja local eu vou entrar, e aí em algum momento vão me falar do tal do batismo nas águas. Tá? Que é o quê? Que é uma demonstração pública de uma realidade que já aconteceu dentro de mim. Que é qual? O meu batismo em Cristo, meu batismo no corpo, está assegurado, e agora porque eu estou salvo, eu sou batizado nas águas. Quem crer, creu, batizou no corpo. E for batizado, qual batismo é ali? Ali é das águas, certo? Essa é a realidade. Então, aí entra o contexto da salvação. Pastor, mas o batismo nas águas salva? Não. Tem base bíblica para isso? Sim. Uma. O ladrão ao lado de Jesus na cruz. Mas por que ele não foi batizado, pastor? Por uma questão lógica, uma questão técnica. Ele estava pendurado e estava prestes a morrer. Então, tecnicamente, ele não podia ter tempo suficiente de ser batizado nas águas. Então, significa com isso que só não pode, não deve, não precisa ser batizado nas águas quem tem uma questão técnica igual do ladrão lá da cruz. Está pregado em alguma coisa, está encarcerado de algum modo. E ainda assim, no nosso tempo atual, com visita religiosa e com possibilidade de atuar nos presídios, ainda assim, pessoas nos presídios com uma piscininha, ou às vezes com um balde, ainda assim conseguem ser batizadas nas águas. Bota cabeção lá embaixo, bota pé, bota tudo, joga água de cima para baixo, sei lá. Tenta fazer, talvez até por aspersão, já que não dá por imersão, mas diante das possibilidades inúmeras, as pessoas tendem a fazer esse batismo nas águas. Qual é o batismo das águas bíblico? É o por imersão, não há dúvida. Né? A aspersão foi uma tentativa de diminuir a água. Acho que estavam querendo poupar água no mundo. E alguém falou assim, não, vai acabar com a água da terra, se ficar batizando todo mundo. Né? E aí fala, não, vamos reduzir esse negócio para um pingo de água na cabeça. E vamos garantir já no começo da trajetória, quando tiver uns 10 dias, um mês, já vamos pingar água na cabeça e dizer que está batizado como criança. Aí começou toda essa parafernália de informações tortas, que não é bíblica, não tem base bíblica, em relação ao batismo daqueles que não creem. A Bíblia não está falando em relação ao batismo da criança especificamente, mas o batismo das águas é para quem crê. Vale para crianças, adultos e todo mundo. Se não crê, não deve ser batizado. Tem base bíblica para isso? Sim. Filipe, diante do eunuco etíope, falou isso para ele. Esse é o batismo nas águas, que é uma manifestação pública, um testemunho público do batismo em Cristo Jesus, que acontece quando eu creio no meu coração e confesso com a minha boca. Legal? Então já falamos batismo de Cristo, batismo nas águas, e aí vem os dois elementos, que aqui, uma parte da igreja
faz uma leitura tradicional, uma leitura histórica, e dizem que o batismo do Espírito Santo é o mesmo que o batismo em Cristo. Igrejas históricas de uma leitura bíblica reformada e não renovada, porque tem reformada e renovada, mas uma leitura bíblica reformada, não renovada, acredita que o batismo em Cristo é automaticamente igual ao batismo no Espírito. Uma grande parte desse povo são cessacionistas, ou seja, eles acreditam que os dons cessaram, acabaram, que as manifestações espirituais sobrenaturais de Deus não acontecem mais. Ficaram restritas ao último apóstolo que morreu dos tempos bíblicos. De lá para cá não tem mais esse poder como os pentecostais, neopentecostais, carismáticos e renovados julgam ter. Então eles fazem essa leitura e diante disso tem toda uma compreensão em relação ao batismo do Espírito Santo e eles entendem que o batismo do Espírito Santo é igual a ser batizado em Cristo. E ser batizado no corpo. Alguns até é igual a ser batizado nas águas. Tá tudo... Tem gente que não faz nem separação entre coisa e outra. Mas eu estou explicando diante da base bíblica, da maneira como nós não apenas escolhemos ler, mas da maneira como é claro na palavra de Deus. Então o batismo do Espírito Santo, nessa palavra que nós acabamos de ler, você percebe ali que aconteceu posterior a eles já terem sido batizados em Cristo. Tá? Entendemos aqui que em algum momento já foram batizados nas águas. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar, já foi batizado em Cristo, já foi batizado nas águas. Tem outra passagem que fala assim, que batismo vocês foram batizados? Eles falam assim, no batismo de João. E do Espírito Santo? Nem sabemos direito quem é esse cara. Aí eles vão falar, então vamos batizar agora. Aí eles batizam nas águas e no Espírito. Eita glória. Então, por que isso tudo? Porque os batismos é um conceito, é um princípio, uma doutrina bíblica, da doutrina cristã rudimentar em Hebreus capítulo 6, 1 e 2. Não está lá a doutrina de batismo, está lá a doutrina de batismos, porque tem vários na Bíblia. O que o batismo do Espírito Santo é? O batismo do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para você agir em nome do Senhor. O batismo do Espírito Santo envolve dons do Espírito atrelado a ele. Ele é dado como dom do Espírito, é assim que ele é chamado na Bíblia, dom do Espírito, no singular, não no plural, que é uma ênfase, em algumas passagens vai dizer assim, receber o Espírito. Mas lembre-se, não é receber o Espírito no sentido que ele não estava antes. Mas é uma linguagem bíblica que a gente precisa entender. Ok? Nesse contexto aqui, o Espírito Santo já tinha sido liberado sobre a igreja. Se você ler a Bíblia de Atos 2 para frente, o Espírito já está sobre a igreja. O Espírito já está na dispensação do Espírito. Já é o Espírito Santo atuando nesse tempo. Então, aquilo que a palavra menciona que o Espírito Santo conduz a Jesus, já está valendo desde Atos 2 para frente. Ele já é uma realidade. Então já é uma realidade nesses caras aqui também. Só que eles não tinham ensinamento, eles não tinham base, não tinha ninguém para poder instruir. Então eles não entendiam como é que funcionava. O que os apóstolos fizeram? Oraram, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Como que se sabia que o batismo do Espírito Santo acontecia? Por uma evidência física. A Bíblia nos mostra, não é uma escolha minha, ou porque eu sou uma escolha pentecostal e por isso falo isso, mas a Bíblia nos mostra que o batismo no Espírito Santo era acompanhado de uma demonstração física, que na Bíblia se demonstra como uma expressão de glossolalia, de língua estranha, de uma fala, de uma linguagem sobrenatural, de uma linguagem desconhecida para aquele que fala. Às vezes é conhecida uma linguagem de homens, e na maioria das vezes é uma linguagem de anjos, ou seja, não é uma linguagem que alguém possa interpretar de forma natural. Vai precisar de um intérprete com um dom para poder ser conhecido por todos os demais. Deu para entender? E aí tem um outro batismo, que aí já é um tema mais complexo ainda, que é a interpretação do tal batismo no fogo. Que a grande maioria daqueles que entendem do batismo do Espírito Santo, e assim concordam, entende que o batismo no fogo não é simplesmente a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo. Mas entende com uma palavra bíblica que fala a respeito de um sofrimento necessário, prometido, e que virá sobre todos aqueles que creem em nome do Senhor. Então, o batismo no fogo é interpretado como um sofrimento, como uma experiência de batismos que acontecem de fogo na vida daquele que crê. Alguns não creem assim, colocam fogo como igual ao Espírito Santo, porque fogo, glória, poder, avivamento, parece que é tudo igual. Mas a gente vê isso nos apóstolos, nos cristãos de todas as gerações, que sim, há um nível de sofrimento por crer em Cristo. Há uma perseguição natural e prometida por Jesus. Alguns níveis de aflição que ele prometeu para todos aqueles que creem em Jesus, eles iriam ter. E aí entra uma das explicações possíveis,
e a mais lógica em relação ao batismo no Espírito Santo. Pastor, Deus pode quebrar essa lógica? Sim, pode fazer com que no mesmo dia que você fala de Jesus para uma pessoa, você está orando com ela, isso já havia acontecer, tá? Não é uma coisa assim, fora da casinha, não. Isso é possível. Você está pregando o evangelho, seja num ambiente público, chama à frente, a pessoa vem, ela vai entregar a vida para Jesus, o apelo é de salvação, tá? A pessoa vem, e aí por algum momento você vai lá e impõe as suas mãos sobre a vida dessa pessoa, e ela está orando, e ela termina a oração não mais em português. Deus não respeitou a sequência natural que eu falei. E bom, Ele é Deus. É possível, é possível. Agora, batismo do Espírito Santo vem sobre a vida de não crente? Não, obviamente que não. Por uma questão simples. Porque o não crente não tem o Espírito Santo. E ele não se rendeu a Jesus. E ele não tem por que se capacitar para a obra que nem o Senhor da obra ele conhece. Como nenhum de nós tem ideia de tudo que acontece com a nossa vida, o Sr. Tarcísio está perguntando assim, se o Paulo tinha uma ideia do que iria para acontecer com ele em função dessa experiência de ser batizado do Espírito Santo. Eu acredito que não tinha. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou para ele algumas coisas importantes e profetizou algumas realidades, porém, ele não tinha clareza plena de que ele se tornaria esse cara que se tornou, do modo como a gente conhece o Paulo. Do mesmo modo, eu não sabia, e quando impuseram as mãos sobre a minha vida e falaram assim, fale em novas línguas. Você está liberado para poder falar em novas línguas. Meu Deus, não imaginava que eu ia virar pastor, que eu estaria aqui em Indaiatuba, falando agora no microfone, para todo esse povo lindo aqui. Não tinha a menor ideia disso. Nós não temos ideia de tudo que está para acontecer quando nós recebemos essa capacitação sobrenatural. Mas nós recebemos uma capacitação sobrenatural. E essa capacitação sobrenatural acontece nesse momento que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Ok? Aleluias, glória a Deus. Meu Deus, a Dai não vai gostar dessa fala. Está na terceira aqui, né? Aleluia. Eu vou acabar rapidinho a quarta e a quinta. Então o quarto propósito da imposição de mãos, o terceiro qual que era mesmo? Batismo no Espírito Santo, exatamente. O primeiro qual que era mesmo? Era o impartir uma bênção, o segundo era cura física, o terceiro era batismo no Espírito Santo. O quarto é transmitir, comunicar, impartir, liberar, compartilhar um dom espiritual, tá? Ou um ministério, ok? Você vai dar para alguém isso, você vai repartir sobre a vida de alguém isso. Romanos, capítulo 1, verso 11, diz assim, ó, Romanos 1, 11, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Roma, ele diz o seguinte, ó, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir, aqui a palavra é repartir, tá? A palavra repartir, ela no original é a mesma que dar, compartilhar, transmitir, tá? A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quero repartir com vocês um dom, tá? Aqui não é o dom do Espírito Santo, não é o batismo do Espírito Santo. Ele estava falando o seguinte, olha, eu quero, e aqui o contexto é de imposição de mãos, tá? Sempre que ele fala isso, você pode entender que é. A gente já vai entender melhor, quando ele fala com Timóteo, ele explica melhor a questão da imposição de mãos para isso. Ele está dizendo o seguinte, eu quero ir até vocês, eu quero impor as minhas mãos, eu quero repartir de algo que está sobre a minha vida, para a vida de vocês. Ok? Vamos lá, 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Desculpa a leitura rápida assim das palavras, queridos, mas é para nós ganharmos tempo. Então, 1 Timóteo 4,14 diz assim, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti. O Paulo está falando com Timóteo, o discípulo dele, tá? Não seja negligente com o quê? Com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha só, veja aqui, ó. Está falando o seguinte, ó, Timóteo, você não pode ser negligente porque você já recebeu, está na sua vida e precisa acontecer e operar um dom que está sobre a sua vida. Tá? Quando eu recebi esse dom, talvez Timóteo perguntaria. O Paulo explica, você recebeu esse dom no dia que o presbitério
impôs as mãos sobre você e profetizou sobre você. Naquele dia, através da imposição de mãos do presbitério, você recebeu dom. Aqui é dom, tá? Legal? 2 Timóteo 1,6. A outra carta, a carta seguinte. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Olha só. Lá diz assim, ó. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. De novo, ele está falando o seguinte, olha. Ô Timóteo, vem cá, meu filho. Vou falar uma coisa para você. Você recebeu um dom. Você recebeu um dom pela imposição das minhas mãos, lá atrás. Você recebeu o dom por meio do presbitério, lá atrás. Agora estou dizendo para você o seguinte, na segunda carta que estou descrevendo, você precisa entender. Reative, reavive. Novamente volte à intensidade que era antes, no dom que você já recebeu. Volte a viver de acordo com esse dom. Essa é a ideia do reavivamento aqui, desse dom. Ele está dizendo o seguinte, ó, acenda o fogo. Acenda o fogo, inflama novamente, reaviva de novo, volta ao fervor de outrora, volta à intensidade daquela que você já tinha vivido antes, porque você já tem esse dom na sua vida. Ok? Isso aqui, o que aconteceu aqui, pastor? É aquilo que algumas pessoas vão usar uma linguagem, e essa linguagem, ela não é muito boa para algumas pessoas. Tem pessoas que ficam assim, ai, não gostei da palavra. É a palavra transferência de unção. Mas não gosta da palavra, não. Isso aí não. Isso é heresia, isso aí é bobagem, isso aí é loucura, isso aí é coisa de crente louco. Porque eles não gostam da palavra transferência. E a palavra transferência, ela precisa ser compreendida fora da ideia bancária. Porque se eu faço uma transferência bancária, por exemplo, vou fazer uma transferência bancária para o Júlio, tá? O que acontece comigo? Eu vou transferir R$500 para o Júlio, o que acontece comigo? Eu fico sem R$500. Eu tinha na minha conta. E agora eu não tenho mais. E quem tem agora? O Júlio. Então, se eu compreendo transferência de unção na lógica de transferência bancária, quem dá fica sem. Por isso que você vai ouvir alguns pregadores falando assim, não transfira unção não. Vem aqui me pedir unção, não. Vai orar, vai buscar Deus, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai ler a Bíblia, você já deve ter ouvido isso em alguns lugares, algumas pessoas falam isso. Eu não transfiro nada por ninguém. Mas isso é só uma questão semântica, isso é só uma questão de compreensão etimológica, ou seja, a palavra, ela não está bem alinhada. Por isso que eu escolhi a palavra impartir. Porque impartir é melhor colocado do que a palavra em português transferência. Porque impartir, a ideia é o seguinte, eu libero sobre o Júlio, mas eu não fico sem. Ok? Eu libero daquilo que o Senhor me concede pela imposição das minhas mãos, e é o impartation em inglês. É um soaking, eles falam assim, os gringos falam assim, quando eles estão fluindo na unção. Que é a ideia de você liberar sobre o outro, mas não fica sem. Ok? É essa impartição. Recíbalo. E as pessoas estão lá e elas recebem mesmo. Funciona isso, pastor? Isso é real? Sim, é bíblico. É bíblico. Tem base bíblica suficiente para isso. Tá? Tem base bíblica. E na história. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que você conhece. É muito conhecido, todo crente evangélico conhece. Um homem que foi muito usado por Deus, e ainda eventualmente é bastante usado por Deus, chama-se Benny Hinn. Benny Hinn recebeu uma oração de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Ela impôs as mãos sobre ele e fez, eu vou usar a expressão, a transferência de unção. Uma impartation sobre a vida de Benny Hinn. Benny Hinn passou a fluir por meio do ministério, da vida, da obra de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, que foi uma poderosíssima evangelista do passado. E era usada poderosíssima em curas e sinais. Você deve conhecer uma mulher da nossa atualidade, uma outra mulher, vamos falar de outra mulher, chamada Heidi Baker. Já ouviu falar de uma mulher chamada Heidi Baker? Heidi Baker recebeu, vou usar a expressão, a transferência de unção de um outro homem chamado Randy Clark. Randy Clark é um dos pioneiros do avivamento de Toronto. Ele percorre o mundo ainda, está um pouquinho já mais velho. Mas lá quando era jovenzinho, lá atrás, começo da década de 90, basicamente, 80, final de 80, 90, Toronto, mais especificamente o aeroporto de Toronto, estava vivendo um grande avivamento. E muitas pessoas iam até esse lugar. Dentre elas, uma certa feita, foi Heidi Baker lá. E ela recebeu a oração desse homem. Eu poderia falar de tantas outras pessoas. Tem muitos aí. Homens evangelistas que você conhece. Por exemplo, muitos evangelistas
atuais, alguns ainda já estão vivos ainda, alguns deles, mas assim, já estão aí, já numa idade mais avançada, receberam oração de um homem chamado Oral Roberts. Esse cara foi um grande homem de Deus, um americano chamado Oral Roberts. Esse cara orou por muitos evangelistas do passado. Funciona esse negócio, pastor? Sim, funciona. Eu sou prova desse negócio. Eu já recebi impartation de um par de gente boa aí. Eu creio nesse trem. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem várias aqui. A gente não vai ter tempo, senão dá vai ficar muito chateado comigo. A gente vai ter que fazer sessão 4 para acabar. Para poder terminar esse assunto da transferência de unção e da imposição de mãos com vistas a liberar um dom espiritual sobre a vida de alguém. Você suporta uma 4ª sessão desse assunto ou deixa assim, pastor, passa para a próxima, que a gente quer falar sobre outra coisa já? Pode ser? Dá para seguir um pouquinho mais? Ou? Tá bom. Cansou? Tá? Acho que eu gosto desse assunto. Não sei se você está gostando. Acho que sim, porque senão você não estaria aqui, né? Então, semana que vem a gente dá um prosseguimento na 4ª ministração sobre imposição de mãos. Detalhe que isso é só princípio assim rudimentar da fé em Cristo, né? É leitinho, segundo o autor de Hebreus. Estava ali propondo, avancemos para coisas maiores, né? Mas, enquanto isso, a gente fica aqui, se deleitando esse leitinho gostoso, integral, gordura assim bem calibrada pelo Senhor, que é capaz de nos dar bastante sustância na nossa caminhada com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar essa noite.